A religião diz: acredite e compreenderá. A ciência vem dizer: compreenda e acreditará. Lembra-te, filho da terra, que antes de dizer se um homem é feliz ou infeliz, é preciso saber que emprego faz da sua vontade, pois todo homem cria sua vida pelas suas obras. O gênio do bem está à tua direita, o do mal à tua esquerda. Sua voz só é ouvida pela tua consciência. Reconhece-te e ela te responderá. A energia usada para abater florestas e construir impérios a partir do arcano do imperador fez com que o ego humano se elevasse, perdendo contato com as experiências imediatas do espírito, iniciando uma dependência de dogmas criados por outras pessoas. Através dos séculos, à medida que se envolvia em complexas relações pessoais relativas a uma sociedade individualista e competitiva, passou a sentir mais necessidade de aconselhamentos para sua vida pessoal. Dessas necessidades nasceram as igrejas. De acordo com os místicos judeus, Re representa o sopro divino, a revelação e a luz. A palavra luz é mencionada 5 vezes no primeiro dia da criação em Gênesis, a qual se diz corresponder à letra Re. Uma vez que o valor numérico de Re é 5, o que corresponde a um nível físico para os 5 dedos, os 5 sentidos e as 5 dimensões, e em um nível espiritual corresponde aos 5 níveis da alma: instintos, emoções, mente, ponte para o transcendente e a unidade. Pontífice relaciona-se com o pontifex latino, que significa ponte, uma ponte entre o homem e Deus. O nome Hierofante provém do grego, significando o autodemonstrador da sacralidade. A palavra provém da união de 2 vocábulos gregos, um que significa sagrado, santo, e o outro que significa mostrar, manifestar, fazer visível, fazer brilhar. O Papa encarna os 4 elementos comuns a toda a criação, unindo-os ao um do Espírito. 5 é o número da humanidade, 5 sentidos, 5 dedos em cada mão e pés. 5, quando é 3 mais 2, indica a trindade do Espírito com os opostos da experiência humana. Quando é 4 mais 1, indica a quinta essência além dos 4 elementos. Como todos os números ímpares, o 5 é considerado um número masculino, portador de algo espiritual, porque os números ímpares, quando divididos por 2, sempre deixam livre o 1, o número primo do espírito. O 1 nunca poderá ser destruído nem danificado pela divisão. O arcano do Papa está relacionado mitologicamente a Quiron. Cronos, Saturno, se transformou em um cavalo para seduzir a ninfa Filira, e dessa união nasceu o Quiron, metade homem e metade cavalo. Filira repudiou o filho e pediu aos deuses que a transformassem numa árvore, e eles a transformaram em uma tilha. Cronos, para protegê-la de raios e dos lenhadores, fez com que ela, para sempre, exalasse um inebriante perfume ao florescer nas primaveras. Quiron, então, foi criado por Apolo, deus Sol, e Artemis, deusa Lua. Por sua sabedoria, virtudes e grande espiritualidade, Quiron foi sagrado rei dos centauros, recebendo a incumbência de educar os jovens quanto ao respeito às leis divinas. Cronos, decidido a evitar que ele tivesse o mesmo destino dos centauros, que eram violentos e cruéis, lhe deu as suas virtudes de deus do templo, fazendo-o o mais sábio dos centauros. Quiron herdara de seu pai os conhecimentos da magia, da astronomia e o dom de prever o futuro. Mesmo tendo o seu lado bestial, Quiron era um centauro sábio e gentil.
Quiron foi acidentalmente ferido por uma das flechas de Hércules e, embora fosse imortal, não conseguia curar a si mesmo. Assim, ficou condenado a viver em sofrimento, sacrificando sua felicidade terrena e devotando-a inteiramente aos ensinamentos da sabedoria espiritual. Quiron representa a parte do ser humano que se eleva às questões do espírito para compreender o mestre espiritual que existe dentro de si. Era considerado como um pontífice, que significa o construtor de pontes. É o intérprete que esclarece a natureza das leis que regem a sintonia com o divino. As leis de Quiron, o Hierofante, dizem respeito à boa conduta aos olhos de Deus. Ele é uma criatura selvagem, metade homem, metade animal, que nos transmite uma lei individual em que o homem só se encontra no seu próprio mestre interior. Por isso, as pessoas experimentam Deus de uma forma individual, com o que ele representa para cada um. Quiron representa a parte ferida de cada um, simbolizada por alguma deficiência, limitação ou problema, que o torna benevolente em relação aos que o cercam, pois entende-lhes o sofrimento com compaixão. Dessa mistura, metade Deus e metade animal, vem a sabedoria do centauro, que compartilha do conhecimento de Deus e do conhecimento das leis naturais. Quiron é um grande asteroide ou planetoide posicionado entre Saturno e Urano e foi descoberto somente em 1977. Por isso, essa relação do arcano do Papa com Quiron é recente. Antes de sua descoberta, o Papa era relacionado a Zeus. Em comparação com a papisa, ele não segura o livro, como ela. Ele não consulta a lei, ele é a lei. O seu poder supremo, acima de toda a humanidade, o próprio imperador tende a ajoelhar-se diante dele. A mão direita, erguida em sinal de bênção, com 2 dedos estendidos, indicando o bem e o mal. O polegar e os 2 dedos escondidos indicam que a Trindade é um mistério sagrado. Ele se comunica, mas também pode excomungar. Este sinal, visto a certa luz, também pode significar um sinal de maldição. A sombra criada da mão papal sugere a cabeça do diabo. O Papa, sentado no trono como figura central, emoldurado pelos 2 homens ajoelhados à sua frente e pelos 2 pilares erguidos atrás, reitera o seu número, que é 5, número simbólico da quinta essência que transcende os 4 elementos terrenos. O Papa, assim, representa a luta do homem pela conexão com a divindade. Em contraste com as 2 figuras insignificantes diante dele, parece ter um tamanho sobre-humano, indicando ser o representante de Deus na Terra. O cetro indica o seu cargo, representa a sua autoridade em assuntos religiosos. As 3 barras significam sacerdócio, jurisdição e magistério. A luva indica que não é a sua mão humana, mas de um poder supremo. A coroa tripla indica seu domínio sobre os 3 mundos, o espírito, corpo e alma. As 2 figuras indicam os conflitos ambíguos para o bem ou para o mal e se voltam para o Papa em busca de orientação. Parecem pequenos e fracos diante da grande figura papal. O sacerdote, as 2 colunas e as 2 pessoas formam um pentagrama, que é o símbolo do homem como um intermediário entre Deus e o universo. Em alguns arcanos existe a chave. Interessante notar que o glifo de Quiron parece uma chave, que pode ser interpretada como a chave para a busca da transmutação, da transformação pessoal. O imperador olha para o horizonte distante, abarca a totalidade do império. O Papa olha para os indivíduos à sua frente. Enfim, os humanos surgem no tarô como entidades separadas dos deuses.
Ajoelhados, ainda não possuem forças para resistir ao poder dos deuses, mas já os questionam com perguntas e problemas. Mas o Papa também é humano e morrerá. No entanto, enquanto existir igreja, haverá um sucessor. Ele só se assemelha a um Deus. O imperador era o pai supremo no governo da vida de uma comunidade. Já o Papa é a figura do pai supremo da Igreja e governa a comunidade religiosa. O significado na leitura. No aspecto positivo, instrução religiosa, meditação, os questionamentos humanos, oração, respeito, disposição para perdoar, união, casamento. No aspecto negativo, a representação, aconselhamento errôneo, vingança, capacidades para prejudicar o próximo, preguiça, magia negra.